é um tópico que perpassa por vários lugares, né? Na verdade, eu acho que perpassa quase tudo. Porque quando a gente sempre trabalha com fórmulas, né? Todos vocês vão trabalhar com fórmulas. Tá? E trabalhar com funções é nada mais, nada menos que trabalhar com fórmulas. Então, quando a gente vê funções, a gente está falando de fórmulas. Né? Então, por exemplo, no ensino médio, a gente viu como calcular volumes de cilindros e cones. Né? Então, a questão é, como é que a gente calcula o volume de um cilindro de um cone? Bom, são de maneiras diferentes, né? Então, o volume do cilindro é πr² vezes h. O volume do cone é 1/3 desse valor. Né? Então, já dá para dizer que são diferentes. Né? Se eu estou dividindo por 3, o volume do cone, então, é diferente. Tá. As duas fórmulas dependem, né? Nas duas fórmulas aparecem as mesmas variáveis. No caso, o volume é o que nós queremos calcular. Né? É o que está isoladinho ali, o volume. Então, é o que a fórmula calcula. A fórmula vai me resultar no volume. Mas esse volume, né, que a gente está chamando ele aqui de variável dependente, ou seja, é uma grandeza que depende de alguém, né? Esse volume que depende de alguém depende de quem? Depende do raio e depende da altura, né? Então, nas duas situações, o volume depende do raio, que é o R, e depende da altura, que é o H. Né? Então, né? Então, o volume do cone e do cilindro dependem do raio e da altura, do R e do H. Então, eu posso dizer que o volume do cone e o volume do cilindro, né? Então, vou botar aqui, o volume do cone é uma função de R e H. É isso que essa expressão aqui, essa igualdade quer dizer. Que o volume do cone depende, ou seja, o volume do cone depende, ou seja, o volume do cone é uma função do R e do H. Certo? Esse F está denotando que eu tenho uma expressão, né? Ou seja, F de RH quer dizer que eu vou ter uma expressão que depende de R e que depende de H. Da mesma maneira, o volume do cilindro é uma outra expressão que depende de R e de H. Então, a diferença do F e do G é porque eu tenho expressões diferentes, né? Aqui é πr² H. Aqui é 1/3 de πr² H. Então, são diferentes essas duas fórmulas, né? Então, por isso que uma fórmula, essa aqui eu estou chamando de F e essa aqui eu estou chamando de G. Né? Essa é a diferença da nomenclatura. Então, o volume do cone, tanto do cilindro, o volume do cilindro, do cone, dessas dois sólidos, depende de duas variáveis, né? O raio e a altura. Né? Então, as variáveis independentes, aquilo que pode assumir qualquer valor entre aspas, né? Não pode ser, nenhuma delas pode ser zero, por exemplo. Porque senão a gente não vai ter sólido, né? E nem número negativo. Porque isso é uma grandeza geométrica. Então, eles podem assumir qualquer valor maior que zero. Então é isso. Função, né, é uma fórmula onde eu vou ter uma variável isoladinha que depende de outras. Né? Na geometria, nós temos vários exemplos. Né? Um outro exemplo, aqui nós temos o nosso triângulo retângulo. Né? Considere o triângulo retângulo com hipotenusa x. Né? Então, ele pede para escrever z de xy. O que ele está dizendo com essa fórmula z de xy? Né? Quando eu ponho esse z de xy, eu estou dizendo que é para
obter uma fórmula para z que dependa de x e y, né? É isso que ele está dizendo, né? Vou pegar aqui. Então, esse z de xy, ele está dizendo para mim que eu quero escrever, né? Ou seja, eu vou ter uma fórmula para z, né? Em função, né, de x e y. Então você vê, como é um triângulo retângulo, né? O que eu sei? Que pelo teorema de Pitágoras, né? O que a gente sabe do teorema de Pitágoras? Que o x ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual ao y ao quadrado mais o z ao quadrado. Né? Mas qual é o objetivo? É escrever z que dependa de x e y. Ou seja, né, ele quer isolar z. Então, se eu quero isolar o z, como é que vai ficar? Z ao quadrado igual x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Então, se eu quero isolar o z, o y passa para o outro lado. Então, vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado. Tá, mas o z está ao quadrado. Então, como é que eu faço para ficar só com o z? Bom, põe uma raiz quadrada do outro lado. Então, vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, dessa maneira aqui, eu obtive uma fórmula para obter z que depende de x e depende de y. Ou seja, essa aqui, né, então, eu posso dizer que o meu z é uma função de x e y, e essa função de x e y em questão é essa fórmula, que é representada pela letra F, é esta. Tá? Então, na geometria, a gente tem vários, a gente pode, né, eu sempre gosto de usar esses problemas da geometria, porque a gente pode brincar com as variáveis de um lado para o outro. Tá? Na física, né, se a gente pegar um livro de física, ali aparece várias formuletas, né, bem interessantes. Né, parte da eletrônica, lá sempre tem algumas formuletas legais também. Bom, então a gente pode dizer que o z, esta medida z, para eu calcular o z, eu vou precisar saber quanto vale o x, quanto vale o y. Né? Então é isso que essa fórmula está dizendo, e a gente representa, né, a gente denota essa função, né, eu chamei de f, mas o f é essa raiz quadrada. Tá? Bom, vou aqui apagar o quadro. Não precisa ficar apavorados, porque aqui embaixo está tudo já anotadinho, tá? Já vou fazer subir tudo. Às vezes eu gosto de usar a caneta. Já que o professor não tem um quadro para ele, né? Então é como se eu estivesse apagando o quadro agora. Tá. Então, quando a gente fala de função... assim é bom também, porque a gente sabe de onde sai, né? Sim. A ideia. Sim. Então, retomando. Então, quando eu escrevo z, quando eu escrevo nessa maneira, z de x e y, eu estou dizendo que z está em função de x e y, né? Ou seja, z depende de x e y. Do teorema de Pitágoras, então, a gente conhece que x ao quadrado é igual a y ao quadrado, mais z ao quadrado. Né? O nosso objetivo é isolar o z. Então, eu passo o y para o outro lado e o meu z ficou isoladinho. Só que está z ao quadrado. Então, como é que eu tiro o z ao quadrado? Fazendo... Né, tomando a raiz quadrada, né, do outro lado, então eu vou ter isoladinho o meu z. Ah, professor, mas não era para ser mais e menos? Seria mais e menos se o z pudesse ser negativo, mas o z não pode ser um número negativo. Então, por isso que a gente esquece esse mais e menos, só fica a parte positiva, certo? Bom, então, um probleminha simples de modelagem da geometria. Mas acho que tem mais coisas aqui. Tá. Então, pegando o mesmo triângulo, né? Vamos considerar o triângulo retângulo com hipotenusa x. Então, escrever o perímetro
Né? Escrever o perímetro. Escrever o perímetro em função de x e y. Tá, então vamos ver o seguinte. O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então vai ser x, y e z. Tá, mas quando eu somo x, y e z, ou seja, se eu for fazer uma cerca aqui em volta, quantos metros de arame eu vou precisar? Vão ser x, y e z. Quantos metros de tela? Tá. Mas ele quer isso em função de x e y. Ou seja, ele quer uma fórmula onde não aparece z. Como fazer isso? Como fazer uma fórmula que não aparece z? Uma fórmula para o perímetro sem z? Bom, muito simples. Eu tenho x e y, e eu sei do slide anterior, né, que o z é isso aqui, né? Eu sei que o z é isso aqui. Então, eu trago essa informação para o meu slide, né? Agora para o meu problema. Então, o z é essa raiz quadrada. Então, eu vou colocar aqui x ao quadrado menos y ao quadrado e resolvemos o problema. Eu sei que em alguns tá batendo forte no coraçãozinho fazer isso aqui. Eu sei que está, mas já vou dizer que isso aqui não se faz de jeito nenhum. Não. Vou até arriscar de novo para esse lado de cá, para bater bem forte nessa tecla. Não, é só você pegar números. Sei lá, se eu pego x igual a 5, y igual a 4. Vamos fazer um teste. X ao quadrado, 25. Menos y ao quadrado, 16. Será que isso aqui vai ser 5 menos 4 igual a 1? Não, né? Porque se eu fizer essa continha aqui, 25 menos 16 dá quanto? Dá 9. E raiz de 9 é 3. Não é? Então não pode ser isso aqui. Ou seja, você não pode fazer essa igualdade. Tá? Você não pode tirar essa raiz quadrada ali só porque tem x ao quadrado menos y ao quadrado. Com licença, professor. Pode perguntar. Funcionaria se fosse uma multiplicação. É uma pergunta. Eu em uma prova fiz isso, mas daí eu fiz esse mesmo teste. Peguei números bem simples para ver e vi, poxa, não dá não. E daí só pergunta. Tá, na multiplicação. Tá. Na multiplicação, vamos pegar x e y. Então, na multiplicação, isso aqui eu já te garanto que é verdadeiro. Tá? Porque eu posso fazer isso aqui. Então, se eu pegar o mesmo 25 vezes... pegar o 25 vezes 16, tá? Eu vou ter raiz de 25 vezes raiz de 16. Quanto é que é 25 vezes 16? Vamos fazer a continha. Então, 25 vezes 16 dá 400. Né? Quanto é que é a raiz de 400? É 20. Isso aqui é 5. Isso aqui é 4. 4 vezes 5, 20. Funciona. Então, quando nós temos uma multiplicação, eu posso fazer isso aqui. Certo? Então, se eu tenho, sei lá, x ao quadrado, y ao quadrado, isso é x vezes y. O mesmo vale se eu tenho x ao quadrado sobre y ao quadrado. Isso aqui é x sobre y. Tá? E isso vale para multiplicação e divisão. Só não vale para adição e subtração. Esse testezinho que tu fez com número simples é perfeito. Na dúvida, faz testezinho com número simples, que se no testezinho com número simples falha para todo mundo, tá? Que matemática é assim, se falhou para um, não vale para ninguém. Tá? Então tá. Então ali está finalizado. Não temos mais o que fazer ali na primeira... Na letra A.
certo? Vamos ver a letra B. A letra B ele fala em área. Então, como é que ficaria a área, né? Como é que é a área de um triângulo? Bom, a área de um triângulo retângulo, né? A área geralmente é base vezes altura dividido por 2, né? A área clássica. Nesse caso aqui pode ser y vezes o z dividido por 2, né? Que é cateto vezes cateto dividido por 2. Ok. Mas ele quer de novo a minha área em função de x e y. Tá. Então alguém vai dizer, bom, nem x tem aqui. Nem x tem aqui, mas eu vou pegar o y, né, que eu já tenho, e vou multiplicar pelo z. Bom, o z a gente já sabe, né, do slide anterior, que é x menos y ao quadrado. Ou seja, x menos y ao quadrado dividido por 2. Também bem tranquilo, né? Então, só brincando um pouco com essas fórmulas, né? E a gente vai ver o seguinte, né? Então, nesse caso aqui, nesse primeiro exercício, vou botar aqui uma outra cor. Então, o P nesse exercício aqui, né? É uma função, né? De x e y, ou seja, ele depende de x e y. Né? Ou seja, existe uma relação de dependência entre P e x e y. Tá? Da mesma maneira, o A é função, então, ou seja, ele depende de x e y, ou seja, o valor do A depende de x e y. Então, quando você está calculando, pegando uma fórmula, você sabe que do meu lado, né, do meu lado esquerdo, o A, ele vai estar dependendo de alguém. Então, ele vai estar dependendo de x e y. Né? Então, o que está do meu lado esquerdo depende do que está do meu lado direito. Então, essa é a relação. Qual é a diferença que a gente tem para o cálculo 1 nesse sentido, ou o cálculo 0, né? Que lá no cálculo 0 vocês tinham as funções basiquinhas, y igual a f de x. Né? Então, você tinha uma função que dependia apenas de uma variável. Tá? Aqui a gente tem uma função que vai depender agora de 2 ou até mais variáveis. Tá? Então tá, então apagando o 4. Uma coisa, então, P de xy, né? Opa! Aqui, vou apagar aqui. Tcharam. Então tá. Deixa eu botar uns efeitos ali, né? Então, como meu z é x ao quadrado menos y ao quadrado, o meu P ficou escrito dessa forma. A mesma coisa vale para a área, né? Então, nós temos isso, certo? Então, tranquilo, né? Tá. Então tá, então vamos ver agora uma outra situação, uma situação um pouco mais, né, suculenta. É uma situação mais cabeluda. Então, vamos lá. Com base na figura, determine uma expressão para a área total da caixa de 12 metros cúbicos em função de x e de y. Ela não tem tampa. Então, vamos ver aqui. Então, você quer... Então, vamos pegar algumas informações importantes. Ela não tem tampa. Ele pede a área total. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma medida de volume. Né? Então, aqui dentro cabe 12 metros cúbicos. E ele quer uma medida para área total. Ou seja, ela não tem tampa. Então, o que acontece? Eu vou ter x e y aqui embaixo.
né? Eu vou ter y e z de frente, y e z atrás, então eu tenho 2 vezes y e z. E eu tenho aqui x e z, e aqui eu tenho x e z, também 2 vezes. Né? Então, como ela não tem tampa, eu tenho apenas um xy, né? Ok. Só que o problema, ele está pedindo para mim que eu tenha, né, apenas na variável x e na variável y. Então, esse z aqui, ele é intruso. Tá, como a gente vai fazer para esse z desaparecer? Pegar uma borracha escrito, né? Não. Ele tem que contar ali, mas contar e não contar. Ele tem que aparecer de forma sutil, tá? Como? Ele deu uma outra informação, né? Qual é a outra informação que ele deu? Ele deu essa informação aqui. O volume é 12 metros cúbicos. Então, como é que eu calculo o volume? Né? Volume é uma função de x, y e z. Né? Como isso aqui é um paralelepípedo, o volume do paralelepípedo é x vezes y vezes z, né? Então, o que eu sei? Que 12 é igual a x vezes y vezes z. Né? Então, eu estou usando a informação do volume. E como nós queremos isolar o z, ou melhor, como nós queremos saber quem é o z nessa expressão aqui em verde, então eu vou isolar o z aqui. Né? Então, como é que fica? Z isoladinho. O x e o y estão multiplicando, eles vão passar como? Dividindo. Então, dessa maneira, eu tenho o meu z isolado. Né? Então tá, então vamos ver o seguinte. Né? Vou botar aqui o verde. Então, como é que fica? Se eu isolei o z, então vai ficar a minha área total é igual a xy mais 2y vezes o z. O z que eu vou substituir por 12 sobre xy. Né? Mais, né? Mais o x vezes o z. O z aqui é 2 vezes, né? Eu estou esquecendo 2 aqui. 12xy. Né? Esquecendo 2 aqui. Que é 2 vezes, né? Por que é 2 vezes? Porque eu tenho 2, né? 2 aqui. Ok. Então, agora, né? A gente só pode dar uma ajeitadinha, né? Então, a minha área total vai ficar quanto? xy mais. Bom, aqui eu tenho y e aqui eu tenho y. Então, ele se divide, né? Então, y dividido por y dá 1. Então, vai sobrar 24 sobre x mais o x vai simplificar com esse x, então vai sobrar 24 sobre y. Então, tá aqui, né? Então, aqui nós temos a minha fórmula para calcular a área total em função de x e y. Então, a minha área total, ela é uma função de x e y. Então, essa função, essa f, é x vezes y mais 24 sobre x mais 24 sobre y. Simples assim. Ou seja, a minha área depende da medida de x e y. Tá? Então, é uma situação, né, tranquila, que a gente está aqui brincando com essas variáveis, né? Acho que lá na pós-aula tem algumas... Tem alguns exercícios envolvendo esses problemas da geometria. Tá.
passar, apagar o quadro. Tá. Então tá, então volume 12. Então nós temos todas essas questões aqui. Finalizamos agora e aí faz a simplificação, né? Ok. Então o A depende de x e y. O A é a variável dependente, né? E o x e o y, né, são as variáveis independentes. Então, aqui, né, de novo pontuando, a partir do cálculo 2, nessa primeira parte da disciplina, nós vamos estar trabalhando com esse tipo de função. A função que depende de duas variáveis. Tá? Então, essa função que depende de duas variáveis, né, ela, botando matematiquês nisso que nós estamos fazendo, né? Então, uma função de duas variáveis, né? Então, ali quando ele coloca esse símbolo R2 para R, quer dizer que eu estou pegando um ponto no espaço XY e levando para o eixo Z. Então, é como se eu estivesse associando cada ponto do plano cartesiano em um Z. Tá? Então, o que acontece? Se eu vou associar cada ponto, então aqui está a minha função, né? Então, seja a função z f de xy, né? Essa função aqui, ela depende, o z depende de xy. E aqui está a fórmula do z. Então, z depende de x e y, e essa é a fórmula. Então, a gente pode ver que do meu lado direito, eu tenho uma expressão em x e y. Então, se eu for calcular o f de 2 e 1, quer dizer que o x é 2 e o y é 1. Então, essa linguagem aqui, ela é sempre, quando ele dá nesse formato, não quer dizer que o primeiro sempre vai ser x e o segundo sempre vai ser y. Né? E aí nós temos aqui, né? É 2 para x, 1 para y. 2 para x, 1 para y. Né? Calculamos, então, o valor da f, 2 e 1. Então, o z, né? Então, o que nós temos aqui? Então, qual é a interpretação que a gente tem que ter aqui, né? Então, o z, né, no ponto 2 e 1 é 1 e 6. Né? Como se eu tivesse, já vamos colocar uma notação tridimensional, porque agora eu tenho 3 dimensões, né? Eu tenho um x e um y e eu tenho um z. Então, se eu pego o 2 e o 1, eu vou ter uma altura, né? Outra cor. Eu vou ter uma altura de 1/6. Então, eu vou ter uma altura aqui nesse ponto, né? Onde eu encontro o 2, onde encontra o 1, eu vou ter uma altura de 1/6. Ou seja, para x igual a 2, para y igual a 1, o z é 1/6. Tá? Beleza. Tá. Na situação seguinte, né? Eu tenho x igual a 2 e y igual a menos 2. Né? Nesse caso aqui, o que a gente tem? Né? Então, vai ficar 2 menos menos 2. Por que eu escolhi o menos 2? Porque aqui o que acontece, né? É para a gente lembrar que se eu tenho menos 2, na verdade, em cima eu vou ter 4, né? Vai ficar 2 menos menos 2, ou seja, 2 mais 2, 4. E também porque menos 2 ao quadrado também é 4, né? Então, a gente faz essas recordações. Então, aquela mesma história. Então, se o x é 2 e o y é menos 2, o meu z é 4 nonos. Então, nessa situação, o meu z é 4 nonos. E da mesma maneira, né, pode dar 0, pode dar um número negativo. Aqui deu 2 menos 2, zerou em cima. 0 que divide 9 é 0. Né? Então, é bem tranquilo. Tá. Então, sem nenhum mistério. Bom, mas nem tudo são flores. Agora tem uma raiz, e essa raiz complica um pouco a nossa vida, dependendo da situação. Sim.
né? Porque qual o problema da raiz? A gente sabe que a raiz não admite, nós não temos, quando nós estamos falando de números reais, né? Não estamos falando de números complexos, mas quando estamos falando de números reais, não existe, ou seja, no universo, ou seja, não existe solução para raiz quadrada de número negativo. Nos reais. Eu falo nos reais, porque você sabe que você consegue encontrar uma solução para a raiz quadrada de número negativo. Mas não, nos números reais não tem solução. E nós estamos trabalhando com números reais. Nós não vamos complicar nossa vida com números complexos aqui. Porque daí sim a gente está com problemas. Estaria com problemas. Tá? Então, vamos lá. Então, nós temos que ter isso na nossa mente. Tá. Vamos lá. Então, se eu coloco né, as pecinhas no seu lugar, né? Então, o y é 2 e o x é menos 9. Então, o que vai acontecer? Vai ficar 2 menos 9, menos 2. Então, vai ficar raiz de 9, que vai ficar 3, né? Porque 2 menos 2 dá 0. Ok, né? Qual é a outra situação? Na outra situação, eu tenho o y é 20, o x é 2. Então, ficamos com raiz de 16 e C4. Sem problemas. A outra situação é que nós chegamos a menos 3. Né? Então, da maneira como que ele apareceu ali, deu menos 3. Se fosse raiz de 3 existe, é um número real, é 1,71. Né? Mas o problema é porque é menos raiz de 3. Menos raiz de 3 não é real. Né? Nós não temos solução nos números reais. Certo? Então, isso é sempre importante a gente ressaltar, que não temos raiz para número negativo nos reais. Tá? E aí entra toda uma discussão de domínio. Bom, eu vou parar por aqui, nós vamos fazer agora, daqui um pouco, vamos fazer o nosso intervalo, nosso break, tá? E a gente faz o nosso break agora, de 15 minutinhos, e vocês, então, depois a gente vai falar do gráfico, né? Porque lá no cálculo 1 nós tínhamos gráfico de funções, né? Aqui no cálculo 2 a gente também tem gráfico de funções. Então a gente tem que conversar um pouquinho sobre esse tipo de gráfico que a gente vai fazer aqui, tá? Na verdade a gente não vai fazer gráfico, né? Mas eles vão aparecer bastante para nós, certo? Então vamos tomar uma aguinha, vamos descansar um pouquinho e a gente volta às 21h45, certo? Beleza, professor. Tá? Eu vou ficar por aqui, só vou desligar o câmera e microfone, mas estou por aqui, tá? Daí a gente já volta daqui a pouquinho, certo? Então, tá, de superfície. Então, por exemplo, né, o gráfico da função, né, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai ter, né, que pegar, né, vamos pegar aqui a canetinha e ver o seguinte. Bom, então, né, aqui no meio eu tenho z. É como se eu formasse uma matriz, né? Se eu fosse fazer isso, né, por exemplo, no MATLAB, né? Quando eu vou fazer um gráfico assim, eu tenho que dizer para ele que eu vou ter um grid, né? Eu vou ter uma matriz, né? Onde eu vou entrar. Aqui no meio eu tenho o z, tá? Então, vamos apagar aqui. Então, por exemplo, nesse primeiro quadrinho, né, para x igual... Opa, peguei o ponteiro errado. Para x igual a menos 1
e para y. Então, para x igual a menos 1 e para y igual a menos 1, então eu vou ficar com... Então, vamos lá. Se eu tenho z de menos 1 e menos 1, eu vou ficar com menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, e isso aqui é 2. Então, aqui eu vou ter o 2. Então, nesse caso aqui, eu vou ter z igual a 2. Agora aqui, eu vou ficar com z para menos 1 para x e 0 para y. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso aqui dá 1. Então, aqui o meu z é igual a 1. Agora, vamos adiante. Se z é igual a menos 1 para x e 1 para y. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser 2. Então, z igual a 2. Então, o que está acontecendo? É como se eu estivesse montando toda essa matriz aqui, né? E aí, depois, eu fosse lançar no gráfico. Né? Eu venho aqui e vou marcar. Se eu tenho 1 e 1, né? Menos 1 e menos... Os negativos são sempre difíceis de marcar. Então, eu não vou marcar. Só vou marcar os positivos. Tenho o x1, y1. E aí, então, o meu z vai ser 2. Por exemplo, aqui está meu z2. Está aqui, né? Então, está aqui o meu z. Marquei o pontinho, que seria correspondente aqui. Enfim, não é nada prático fazer isso. Já podem, né, acalmarem-se. Se alguns já devem estar aí com o coração palpitando, com medo de o que a gente vai ter que fazer. Não se preocupem, né? Que a gente não, aqui eu estou dando só a ideia de como é o gráfico tridimensional, como é que a gente se constrói ele, né? Porque, na verdade... não precisava nem ter apagado, mas tudo bem. Que, na verdade, a gente não vai fazer, quando a gente for fazer, a gente vai, na grande maioria das vezes, receber ele, ou a gente vai usar, né, um software para fazer isso para nós, né? Porque mesmo eu, né, na minha graduação, né, que não tínhamos tanta disponibilidade de software, né, nem no celular, naquele tempo o celular servia apenas para conversar e mandar SMS, né, e tipo, na internet não tinha nada, né, para fazer esse tipo, até tinha, mas tinha uns que dava para fazer algumas coisinhas, mas não tinha tanta disponibilidade como agora, né? Então, como é que se fazia? Né? Por exemplo, esse gráfico aqui dessa função aqui, né? Como é que a gente vai fazer? Né? Como é que a gente vai fazer o x na quarta? Né? Eu vou usar com vocês um recurso, deixa eu só anotar ele aqui. Essa foi só esse recurso aqui. X na quarta, y ao quadrado. Então, que é o recurso do GeoGebra. O que é isso, professor? O que é isso? É um softwarezinho gráfico que eu gosto de usar bastante. Quem é meu aluno sabe disso, né? Vou só apresentar aqui para vocês. O GeoGebra. Pode até baixar no celular, né? Ele é bem tranquilo. Ele é um software que, né, um aplicativo que faz gráficos bidimensionais, tridimensionais. Eu uso bastante nas minhas disciplinas esse aplicativo. Lá em equações diferenciais eu uso bastante, em cálculo numérico eu uso bastante. E no nosso caso aqui a gente vai usar também, de vez em quando a gente vai usar. Então, onde é que eu vou? Eu vou aqui em calculadora 3D, né? Porque nós vamos fazer gráficos tridimensionais. Então, calculadora 3D. E aí ele vai abrir aqui. Aqui estão umas abscissas, tem umas minhas ordenadas e tem uma minha cota. Então tá, então como é que eu vou fazer o gráfico? Eu vou digitar a minha função. Z igual a quanto? Z igual a 1. Né? Então ele já fez o plano Z igual a 1. Menos x na quarta. Então, ele já fez o plano x na quarta. Olha só como é que fica o x na quarta. Né? Mas menos
o y ao quadrado. Né? E aí ele formou, então, o gráfico. Né? Fez um gráfico. Eu posso aqui dar uma mexida, posso girar ele, posso fazer uma série de coisas, né? Ó, posso girar. Eu não sei se foi só para mim, mas travou a tela ali. Para mim não tá aparecendo nada, só a calculadora mesmo. Pra mim tá ok. Pra mim também, só aparece a calculadora. Pra mim aqui tá ok. Pra mim tá travado. Bom, eu tô gravando tudo, né? Então, enfim, eu acho que não é a minha conexão. Para alguns... Se tá aparecendo para alguns. Pra mim tá normal também. Tá. Pra mim tá travado também. Tá. Então, a gente pode vir aqui mexer nos eixos, mudar um pouquinho. Deixa eu só ver uma coisa, por exemplo. Posso mudar aqui, sei lá, botar aqui menos 3 e 3, né? Para ficar mais fácil de enxergar. Né? Deixa eu só ver aqui. Tá. Então, para ficar mais fácil de enxergar, por exemplo, aqui também eu vou botar menos 3 e 3. Tá. Então, por exemplo, né? Então, parece um pneu, né? Pode ser um pneu. Como é que eu desenhei esse pneu? Ó, por aqui, né? Poderia ter colocado mais para cima, só para ver o que acontece. Ó, botei o 2 para cima, né? Mas o gráfico é 1, né? É só 1, não é 2. Ok. Enfim, então tá aqui o nosso lindo gráfico, né? A gente vê, então, é uma superfície, né? É uma superfície, a gente poderia estar caminhando aqui em cima, tá? E ele está cruzando as informações de x e y e fazendo o gráfico tridimensional. Então, o eixo verde, o eixo vermelho são o eixo das variáveis independentes. O eixo azul, que é o nosso eixo z, é o eixo da variável dependente, certo? Bom, então é bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Tá. Tá. Então esse é o gráfico dessa função, né? Tá. Só que tem uma representação, uma forma de representação tridimensional que ela é muito utilizada, né? Hoje em dia, e sempre foi, né? Que são as curvas de nível, né? Ainda hoje em dia a gente usa as curvas de nível, né, para fazer representações tridimensionais. Quais são as vantagens das curvas de níveis? Primeiro, que toda representação tridimensional ela é deformada. Não tem como. Aquela representação no GeoGebra ela é deformada. Por mais que eu faça escalas, eu vou ter uma deformação, porque para eu ter a representação perfeita, eu vou ter que traçar um terceiro eixo perpendicular, né? Então, isso só eu montando aqui os eixos fisicamente, né? Então, sempre eu vou ter uma representação deformada. Para modificar um pouco essa deformação, né? Para não ter tanto essa deformação, uma possibilidade é tratar com curvas de nível, que é uma representação bidimensional de algo que é tridimensional. E como é que é? O que são as curvas de nível? São o fatiamento. É como se eu pegasse a superfície e fosse cortando a superfície. Aí eu vou lá e fatio ela. Como está acontecendo aqui, né? Em cada cota, né? Cota K de cota, né? Eu vou cortando, eu corto a minha superfície. Eu vou lá e faço um corte. E aí eu faço esse corte e achato elas no plano bidimensional, né? Eu cortei e achatei. E aí eu vou ali enxergar um mapa, né? Por exemplo, aqui. Eu fui lá e cortei, fatiei tudo, né? E aí lá embaixo eu vou enxergar um mapa de curvas de nível. Né? Então, aquilo que eu estou vendo lá embaixo, em verde e azul,
é um mapa de curvas de nível, né? Ou seja, as cores também, elas também têm essa função de ajudar a verificar a intensidade da cota, né? Meio que fica vamos dizer assim, intuitivo verificar que cores mais quentes indicam cotas maiores, né? E cores mais frias indicam cotas, né? Cores menos intensas, né? Indicam cotas menores. Por exemplo, aqui é um exemplo bem clássico, né? Que vocês podem verificar no Google Maps, né? Vocês têm a opção de ver agora as curvas de nível, né? Vocês conseguem ver curvas de nível, né? De ver o relevo. Vocês podem ver o relevo lá no Google Maps. E aqui, então, eu peguei o Morro Santana, né? Que é o ponto mais alto de Porto Alegre. Então, a gente pode ver aqui as curvas de nível, né? Então, aqui a gente vê a curva de 200 metros, né? Então, por exemplo, vê direitinho, ela circula todo, né? Ou seja, ele circulou tudo. Então, aqui nós temos a curva de 200 metros. Ou seja, se eu cortar em cima dessa curva, se eu passei a faca ali em cima, eu vou estar a 200 metros do nível do mar. Essa é a ideia. Um pouquinho mais abaixo, né? Aqui, por onde deve ser o tal condomínio Rossi, eu vou estar a 100 metros. Então, se eu cortar ali, né? Olha, vai passando ali atrás, ó. Está a 100 metros do nível do mar. Então, eu crio um mapa de curvas de nível. Então, em cima, se eu tiver um vivente caminhando aqui em cima, né? Ele vai estar caminhando sempre em cima de Z igual a 200, né? Ó. E quando ele estiver caminhando aqui e o outro vivente está caminhando aqui em cima, ele vai estar caminhando sempre em cima de Z igual a 100, né? Então, se ele sai, né? Vou fazer aqui algumas. Então, se esse vivente sai desse ponto aqui e vem para esse ponto aqui, ele vem caminhando, vem daqui para cá, ele está subindo. Só que, reparem, esse meu vetor em vermelho, né? Para quem não fez geometria analítica semestre passado, vetor é uma flechinha. Então, em cima dessa flechinha, que é bidimensional, ela é bidimensional, eu estou escrevendo ela no plano. Como assim, professor? Ora, a minha tela de computador é plana, né? Então, ele é um vetor bidimensional, né? Mas ele está indicando que nesse caminho, o vivente que está aqui, ele vai caminhar, ele vai subir 100 metros se ele seguir na direção desse vetor. Então, se ele seguir na direção desse vetor, esse vivente vai subir 100 metros. Agora, eu estou aqui. Aqui eu não sei qual é a minha altura, mas eu venho nessa direção desse vetor aqui, né? Então, se esse vivente está nesse ponto e vem para esse ponto do meu plano da tela, eu sei que ele vai estar descendo. Ou seja, ele está caminhando daqui para cá, ele vai descer, né? Ele vai descer. Simples assim, né? Então, o vetor, né, a flechinha vermelha é bidimensional porque eu desenhei ela na tela. Você vai desenhar ela no papel. Se você tivesse um mapa na sua frente, você ia desenhar isso no papel. Então, é bidimensional. Mas ele representa um movimento tridimensional. Ele está descendo, certo? Bom, então tá. Então, aqui é um exemplo bem prático, né, de aplicação de curva de nível. Tá. Então, por exemplo, essa situação aqui, né, onde eu tenho esse gráfico aqui. Aqui eu tenho aqui ele vai direto para essa. Eu acho que eu fiz esse gráfico aqui no GeoGebra, deixa eu ver. Ó. É porque você pode fazer um canal você pode não fazer um canal.
Você pode fazer uma conta no GeoGebra, né? E deixar salvo todos os gráficos que você faz lá. Por exemplo, o senhor de vocês faz isso às vezes. Então, eu fui lá no GeoGebra, né? E digitei, né? A curva, né? Que é essa curva grande aqui. E aí eu fiz os planos de corte. Então, cada um Z igual a 3 quer dizer que eu estou cortando, né, na cota 3. Z igual a 1 quer dizer que eu estou cortando na cota 1. Né? Poderia cortar numa cota negativa? Poderia, né? Porque aqui muita coisa pode. Então, ó, e aí eu posso brincar aqui, ó, com ele. Ó, posso girar, ver de vários ângulos diferentes, né? A figura. Tá? Então eu vou fatiando, eu vou cortando a minha figura. Tá. Então vamos ver. Aqui. Então aqui é um exemplo onde eu fui fatiando, né, a minha figurinha. E a questão é, tá, então como eu vou fazer o mapa de curva de nível desses fatiamentos? Né? Ah, mas por que esses fatiamentos? Porque eu quis, então na telha fazer esses fatiamentos. Né? Ah, mas como eu vou saber os fatiamentos? Calma, calma. Eu sei que aluno é precoce, né? Mas calma, calma, calma. Deixa o senhor beber uma aguinha. Tá. Então tá. Então, a questão é, se eu for fatiar a minha montanha, como aqui, eu venho aqui fatiar a minha montanha, eu vou obter curvas, né? Como eu tinha aqui, tinha uma curva. E curvas têm equações que descrevem essa curva, porque, enfim, os engenheiros, matemáticos, físicos, toda essa gente, para descrever uma curva, eles gostam de criar equações, né? Para fazerem projetos, planejamentos, essas coisas, é sempre bom ter uma equação, né? Ter o Z em função de alguma coisa. A gente pode ver ali que eu tenho Z em função de XY. Só que nesse caso, quando eu vou escrever equações, né, nós vamos querer, né, equações sempre estão em X e Y, certo? Então, em X e Y. E nem sempre é possível isolar, né? E nem sempre é possível isolar o X ou Y. Às vezes eles ficam... nós vamos obter equações que a gente chama de equações implícitas. Já vamos falar disso. Tá? Tá. Então, por exemplo, se Z for igual a 1, né? Na cota Z igual a 1. Por exemplo, aqui. Então, vem aqui na cota Z igual a 1, eu fatiei. Né? Qual é a equação da curva de nível na cota Z igual a 1? Como será que a gente vai ter isso? Muito simples. Se Z é igual a 1 e eu quero uma equação com as letras X e Y, o que eu vou fazer com esse 1? Vou colocar no lugar do Z, né? Simples, né? Então, se eu quero a equação da cota 1, no lugar do Z, eu vou colocar o 1. E aí eu vou ter uma expressão em x e y. Ai, como eu obteve? Ele trocou todos os sinais, que coisa horrível. É muito simples, né, gente? É muito simples, não tem, assim, mistério nenhum, né? O que eu faço aqui? Eu ponho o x na quarta é negativo, passa positivo. O y na quarta é negativo, passa positivo. O y na quarta é positivo, passa negativo. É negativo, passa positivo. E eu posso botar igual a quem? Né? 1 passa negativo, então vai ficar 5 menos 1. Então ficou x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 4yx ao quadrado, igual a 6, professor. 6? 6? Olha só o professor fazendo uma conta errada. Eu acho que eu tinha botado 6 ali, né? Agora que eu tô vendo que eu acho que eu fiz mesmo. Tô falando, mas eu acho que eu fiz mesmo. Deixa eu ver.
Não, igual a 4. Você não vai errar tão feio assim, né? Então, é simples. Professor. Fala. Não é x na quarta mais y na quarta? Ah, aqui é 4. É, isso. E aqui é 4 também. Isso aí, valeu. Então, é simples. Não tem muito mistério nisso aqui, tá? E por que é implícito? Né? Por que é implícito? Porque nós não conseguimos isolar o x e nem o y. Tá, até dá para isolar. Não, não dá para isolar. Ou dá? Não, não dá. Dá? Não, não dá. Enfim, o professor fica aqui pensando. Não, não dá para fazer um isolamento. E se der para fazer um isolamento, é uma coisa bem cabeluda. Então, né, a gente chama de implícito. Tá? A gente diz que eu tenho uma expressão implícita. Então, a equação dessa curva é implícita. Para z igual a 3, como é que fica? Então, se eu for lá no GeoGebra e digitar, né, vou lá no GeoGebra e digito essa expressão, ele vai me formar a curva de nível bidimensional. Então, vamos chegar lá. Se o z for 3, né, mesma coisa, né? Passa para os lados, de um lado para o outro, sobrou 2. Se for 6, passa para os lados, sobrou menos 1. Pode menos 1? Pode tudo aqui. E aí nós temos aqui o nosso gráfico bidimensional. Como é que eu faço um gráfico desses? Tá? E aí nós temos que dar aqui ver o seguinte. Tá? Vamos fazer o seguinte. Opa. Peguei errado. Então, quando eu estou aqui no aplicativo de GeoGebra, né, aqui eu estou fazendo tridimensional, mas quando eu estou representando curvas de nível, então, quando eu estou representando curvas de nível são representados em x e y. É com x e com y. Tá? Vamos olhar lá. Então, quando eu estou representando uma curva de nível, a curva de nível tem x e y. Então, ela não tem 3 dimensões, ela só tem 2 dimensões. Então, eu vou usar um gráfico bidimensional. Então, por isso que eu não vou entrar no gráfico tridimensional. Tá? Eu vou entrar no bidimensional. Professor, fale. No momento em que tu faz a sombra para ver a curva de nível, né, que tu projeta a sombra em 2 dimensões, tu tem uma perda da área, não tem? Até tenho, mas não estamos entrando no mérito. Eu estou entrando no mérito da representação da superfície tridimensional. Não vamos calcular a área. Tá. Mas no caso da área, tipo, não daria para atribuir a área da sombra à superfície, porque pode ter alguma distorção dependendo da inclinação da superfície. Isso, aí tu vai depender das inclinações. Né? Aí aquilo que eu dizia. Eu agora estou pensando, tu falou uma coisa que eu fiquei pensando como calcular a área a partir de curva de nível. Existem maneiras usando integrais de calcular a área daquelas superfícies ali, né? E dá tranquilamente. Então, mas no nosso caso aqui a gente não vai medir com isso. A representação tridimensional que a gente está fazendo aqui com o GeoGebra, por exemplo, ela dá uma deformaçãozinha, tá? Porque ela não... Existe uma deformação de área, né? Mas se eu fosse calcular aqui a área que eu estou enxergando aqui, usando uma integral... Aqui eu usaria uma integral dupla, né? Eu conseguiria, sim, calcular essa área perfeitamente, né? Certo? Daria o valor exato, tá? Beleza. Tá? Professor, uma dúvida só, não sei se é pertinente ou não. Se eu vou calcular o volume de
de um sólido, assim, estou desenvolvendo um novo sólido, tá? Tá. Essa deformação, ela não vai me gerar perda ou ganho de material em função dessa deformação? Ou eu consigo... Não, porque tu tá representando, isso é uma representação tridimensional no computador, tá? Todo computador vai apresentar essa deformação. Só que na hora dele calcular o volume e a área, ele vai te dar o valor exato. Ah, tá, perfeito. Tá? O computador, ele vai fazer, usando integrais, ele vai te calcular o volume e a área exatamente, porque a integral vai te dar o valor exato, mesmo que ele está fazendo uma representação tortinha, mas é porque a integral, ela pega a escala exata, então ela vai te dar o valor exato. Tá? Ah, perfeito. Eu achei que essa deformação implicaria, de repente, num pequeno erro, tipo, tantos por cento. Tá. Não, isso não acontece, pode ficar tranquilo. Tá? Ela é só de representação visual, não de conta. De conta é tudo exato. Tá. Então, quando eu vim aqui na parte bidimensional, né, tem o seguinte. Né, eu vou fazer uma cola aqui. Descartar. Eu vou colar aqui. O professor não lembra de cabeça as coisas, então o professor tem que colar do PowerPoint. Tá. Beleza. Então, vou colocar aqui. Como é que eu vou fazer o gráfico bidimensional? Eu simplesmente venho aqui e digito x na quarta, né, mais y na quarta, né, mais 4xy, opa, u não entra, y ao quadrado, igual a 2. Pronto. Desenhou ali, bonitinho, bidimensional, tá ali, certo? Desenhado. Né? Poderia botar x ao quadrado, ou x na quarta, mais y na quarta, mais 4x y ao quadrado, igual a menos 1. Tá ali. Então, o que essas curvas estão dizendo para nós? Qual é a interpretação? Eu peguei esses dois exemplos. Esses dois exemplos são os exemplos lá do slide. Né? Então, esta curva em verde, né, é a curva que está igual a 2. Se vocês olhando lá no slide, a gente vai ver que... Opa, aqui. Né, nessa curva aqui, em cima da curva verde, o z é igual a 3. Né? O z é igual a 3. Certo? Em cima da curva azul, então, tanto faz ser esse lado quanto ser o outro lado. Em cima da curva azul, o z vale menos 1. Certo? Então, em cima das curvas, então, se um vivente está caminhando aqui em cima, ele está aqui, ele está na cota 3. Né? O outro vivente que está na curva azul, ele está em cima da cota menos 1. Então, quem está na cota verde está mais alto do que quem está na cota azul, certo? Então, essa é a ideia, né? Porque você pode ver, isso aqui ele tem um formato parecido com esse aqui, como se eu fizesse o corte. E aí eu tenho um formato parecido, certo? Que é o que nós temos... Deixa eu ver... Onde é que está o PowerPoint? Está aqui. Que nós temos aqui, né? Então, aqui o z é igual a 2, né? E o z é igual a menos 1. Era cota 3, ó. Ó, não era cota 6. Errado, professor. Você disse que era menos 1. O z aqui é 6. Vamos lá, vamos corrigir, né? Vamos corrigir o gráfico. Ó, eu disse que era 6, não.
É o contrário. 6. Então, quer dizer que quem está em cima da curva azul está em cima de quem está na curva verde, né? Ou seja, vai estar, isso aqui vai estar onde? Ele vai estar aqui em cima, né? Nem dá para nós enxergar, né? Então tá aqui, né? E quando eu estou na cota 6, a cota 6 é uma daquelas torres, né? E quem é a cota 3, não, a cota 3 está lá embaixo. Né? Agora sim faz bastante sentido, né? Então faz bastante sentido. Tá? É que o -1 faz parte da equação, né? Ele não está dizendo nada sobre a cota. Né? A equação em si é que diz sobre a cota. Tá. Então tá aqui, né? Agora sim tá certinho. Tá. Então, se a gente olhar aqui o mapa de curvas de nível, né? Claro, a gente pode enxergar, né, que essas elipses que estão mais, né, são separadinhas, né, que estão em vermelho e verde, né, elas são a maior cota, né, cota 7 e cota 6, né, então cota 6 e cota 7, então essas duas aqui, né, ou seja, elas fatiaram, então tem cota 6 e cota 7. Bom, quando eu montei esse material, eu estava montando desse formato, porque eu sempre começava com esse exemplo aqui e eu notava que eu criava um vício, né? Porque às vezes os alunos eles usam uma palavrinha que é muito cara, que é o sempre, né? O sempre e o nunca são palavras caríssimas, né? Por que elas são caríssimas? A gente não vai usar elas para qualquer coisa. Sempre e nunca, né? Como vocês são engenheiros, são alguém de uma área técnico-científica, né? A gente nunca usa a palavra sempre e a gente nunca usa a palavra nunca, tá? A gente só vai usar elas quando for sempre e quando for nunca. Né? Quando a gente não tem certeza disso, a gente não usa. E o que nós temos? Por que eu falo isso? Porque eu criava o vício de que curva de nível tinha que ser circunferência, né? E não, vocês viram no exemplo anterior que curva de nível pode ser uma coisa desse tipo aqui, né? Professor, esse gráfico, eu tô vendo ele de cima no eixo Z, é isso, correto? Esse gráfico aqui, sim, tu tá em cima, tu tá olhando de cima. Tá, ok. Tá? Tá. Então agora, vou fazer um mapa de curva de nível para z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, vamos escrever aqui. Aqui para eu escrever. Então tá, então como vai ser? Eu vou pegar aqui, por exemplo, pegar aqui o z igual a 2, né? A cota z igual a 2. A cota z igual a 2, né? Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou ter em z igual a 2, eu vou ter qual equação? 2 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok, não dá para fazer mais nada, né? Ficamos assim. Na cota, z igual a 3. Estou aqui. Então, aqui está o meu corte. Eu vou ficar com 3 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Na cota, z igual a 4. Eu vou ter aqui o 4. X ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Na cota, z igual a 5. Mesma coisa. E na cota, z igual a 6. Mais isso aqui. Certo?
Ali. Então, é como se eu estivesse fatiando, e aqui está o gráfico das fatias. Ou melhor, tá a equação do gráfico das fatias, né? Então, como é que eu vou fazer o fatiamento? Então, aqui estão elas. Eu vou lá fazer o mapa. Então, eu vou vir aqui no GeoGebra e vou fazer o mapa. Então, vou pegar. Aqui. Calculadora, eu vou fazer o fatiamento. Professor, no caso dessa figura, como todas elas são circunferências, então a única coisa que muda depois da igualdade, o número que vai ser posto, 3, 4, 5 ou 6, seria o raio. Exatamente. Então, por exemplo, para a cota 3, o que eu tenho? Eu tenho uma circunferência de raio 3? Não, professor, não era para ser até o 3, não, porque, né, ainda mais o pessoal que fez geometria analítica, álgebra linear, lembra do semestre passado, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, onde é que ele corta aqui? Ele corta em 1,73, que é a raiz quadrada de 3. Né? Então, vamos lá. Se eu botar na cota 4, onde é que ele vai cortar os eixos? Em 2. Se eu botar na cota 5, né? Onde é que ele vai cortar os eixos? Em raiz de 5. Se eu colocar na cota 6, aonde ele vai cortar os eixos? Em raiz de 6. Né? Então, assim, aqui então tá o gráfico, o mapa de curvas de nível, né? Quando ele foi fazendo os cortes, ele foi cortando, né? Eu fui cortando aquela superfície, ou melhor, eu estou olhando de cima, né? E eu estou então enxergando, né, só o corte das cotas, né? Então, eu estou enxergando as curvas de nível. Então, se eu estou caminhando em cima dessa curva aqui, eu estou caminhando em cima da cota 6. Então, em qualquer ponto dessa curva aqui, Z vale 6. Em qualquer ponto da curva azul, o Z vale 4. Né? Em qualquer ponto da curva verde, o Z vale 3. Tá? Então, essa é uma ideia bem importante das curvas de nível. Né? E detalhe, né? Aqui eu fiz um exemplo bem mais simples, né? Mas mapas de curva de nível pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma coisa assim, pode ser uma coisa assada, então tudo vai depender de cada situação, né? Se a gente olhar para os mapas de curva de nível do Google lá, vocês vão ver que tudo é bem diferente, uma coisa da outra. Bom, vamos tirar esse ponteiro. Tá. Então, aqui nós temos uma outra situação, né? Onde eu vou usar, ele deu essa função, ele deu essa curva, né? Essa superfície, né? Um escorregador. E aí ali ele está traçando cotas, né? Então eu vou pegar 3 cotas, a 16, a 8 e a 4, né? As outras ficam de exercício. Então, o que vai acontecer? As cotas, quando eu pego cada uma das cotas, eu vou gerar que tipo de curva? Eu vou gerar uma reta, né? Quando eu projetar, quando eu estiver olhando de cima, eu vou estar olhando retas, né? Então, como é que eu vou calcular, como é que eu vou obter as equações dessas retas? Simples, né? Então, vamos lá. Vou fazer aqui, depois eu vou preencher ali. Então, como é que eu obtenho a equação das retas? Então, eu vou botar o Z no lugar do 16, então vai ficar 16 igual a 12 menos 2x menos 3y. Então, eu vou ficar com 3y igual
a 12 menos 16 menos 2x. Ah, professor, por que você não colocou o 2x lá? Porque quando eu estou vendo que é uma equação de reta, né? Eu tenho uma equação de reta. Qual é a equação da reta? Né? Que a gente viu lá no cálculo zero, a gente já fala de reta, de função linear, né? Ou função afim. Ou lá na geometria analítica, equação de reta, ax mais b, né? Sempre nesse formatinho aqui, né? Ou lá no cálculo 1, né? Quando a gente pede para calcular a reta tangente. Então a gente sempre tem o yzinho isolado. Temos reta, temos que deixar o yzinho isolado, né? Então, 3y igual a 16. A 12 menos 16, isso dá menos 4, menos 2x. Tá, como é que eu vou fazer para isolar o y, né? Porque o meu y está acompanhado. Né? O meu y está acompanhado do 3. Como é que eu faço para isolar o y? Muito simples. Ele vai passar dividindo todo mundo. Então, ele vai dividir tudo. Ele não vai dividir só o 4, o menos 4. Ele também vai dividir o menos 2. Ou seja, eu vou ficar com menos 4 terços, menos 2 terços de x, né? Então, essa aqui é a nossa curva de nível, né? Y igual a menos 4 terços, menos 2 terços de x. Simples assim. Tá? Ok. Tá ali, né? Todo o desenvolvimento. Agora, uma coisa, tem 8. Tem. Então, se eu for fazer com 8, é a mesma coisa, né? Mesmo desenvolvimento. Então, para z igual a 8, né? Então, eu vou colocar 8 igual a 12 menos 2x menos 3y. Então, vai ficar 3y igual a 8 menos 12 menos 2x. Isso vai ficar como 3y igual a menos 4 menos 2x. Né? Isso, então, vai ficar y igual a menos 4 menos 2x sobre 2. Menos por 3. Peraí. É a mesma curva de nível? Professor, acho que o 8 tem que passar negativo, não? Tá. Isso aí mesmo. Isso que eu tô vendo. Mas o que eu tô fazendo de errado para dar a mesma coisa? Professor, chama-se adiantado da hora, né? Deixa eu ver que horas são. Ih, já é 36. O professor já tá com fome. Tá. Se estivesse na FTEC, o professor já estava pensando no Agostinho. Tá, então, exatamente, menos, botar um menos, né, professor? Não fala menos que a gente perde, né, a gente perde o encanto. Então, menos 8 menos 12 dá menos 20, né? Menos 2x. Agora sim. Que menos? Ai, por que... Isso aqui é o professor desatento, né? O professor está pensando em outras coisas aqui e não pensando na aula. Canetinhas, tá. Vamos lá. 3y, agora sim, menos, mais 12, né, professor? Menos 2x, menos não, né? Tá. Continua aqui. Então, 3y igual a menos 8 mais 12, agora vai ser um 4 positivo, menos 2x. Ora, o 3 está multiplicando o y, então vai ficar 4 menos 2x dividido por 3. Ou seja, né, eu posso ter y igual a 4 terços menos 2x sobre 3. Será que está certo o que eu fiz? Vamos olhar no outro slide. Está ali, né? Certinho, né? Menos 2x, 2 terços de x mais 4 terços. Mas precisa ir até aí ou pode encerrar antes ali? Aqui eu tô... Assim, ó, eu estou exercitando com vocês essa questão de isolar variáveis. Eu não sei o que é necessário tipo, em exercícios, tá? Eu só estou exercitando com vocês essa ideia, que é bem importante, de isolar variáveis. Mas, assim,
o que eu acho? Né? Que quando eu tenho uma reta, eu sempre tenho que deixar isolado o y. Né? Porque é uma forma de reta que vocês vão encontrar bastante por aí nas práticas acadêmicas de vocês. Tá? Eu não sei o que vocês vão ir encontrar em termos de exercício, então, ou em outras práticas. Né? Pode ser que antes já seja o suficiente? Pode ser. Pode ser que tenha que ir um pouco mais? Também pode. Né? Então, tudo vai depender das coisas que vocês têm. Então, como é que vai ficar lá no GeoGebra? Vamos ver aqui. Vamos chamar o GeoGebra aqui. Tá. Então, eu vou pegar um outro modelo de gráfico bidimensional. Tá? Então, um gráfico aqui era o menos 2/3, então vai ficar y igual a menos 2/3 vezes x, né, menos 4/3. Fez um gráfico. O outro era y igual a menos 2/3 de x mais 4/3. Então, o que eu tenho? Né? Qual é a situação que é importante nós destacarmos aqui? Que, né, aqui, nessa curva aqui, nessa reta, né, então, sobre essa reta aqui, o z é igual a 16. Então, caminhando em cima dessa reta, né, se eu for caminhar em cima dessa reta, então, caminhando em cima dessa reta, né, ficou bem aqui escondidinho. Caminhando em cima dessa reta, o z vai ser igual a 16. Né? Então, cada ponto aqui em cima, o z vale 16. Agora, se eu estou olhando aqui, z vai valer 8. Tá? Então, em cada ponto dessa reta aqui, o z vale 8. Certo? Da onde que eu tirei isso? Lá do problema, né? Ou seja, sabendo que o z é 8, eu obtenho essa equação. Sabendo que o z é 16, eu obtenho essa equação. Certo? Então, é daí que eu tiro, tiro essas equações, né? Então, eu posso dizer que se um vivente está em cima dessa curva aqui, dessa reta, ele está, né, mais alto de quem está em cima do z igual a dessa outra curva aqui. Porque em cima da curva em azul, o z vale 8. Tá? Então, vamos lá. Assim, para quem está assim, bem preocupado com exercícios, como eu vou cobrar os exercícios? Bom, eu vou perguntar coisas, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Já vou abrir ali para vocês. Tá. Eu vou cobrar coisas bem no sentido, eu não vou pedir para desenhar gráfico, né? Eu não lembro o que acontece. Eu sei que tem várias situações interessantes que eu apresento lá nos exercícios, né? Que vão cobrar esses conceitos que eu estou passando aqui para vocês. Por exemplo, aqui, né? Gerar a superfície tridimensional. Tá? Então, como é que eu vou gerar a superfície tridimensional? Bom, não tem outra maneira. GeoGebra. Tá? Então... Não está compartilhado, acho. Tá. Obrigado. Então, por exemplo, nesse exercício aqui, gerar a superfície tridimensional, GeoGebra. Tá. Então, depois eu volto na superfície tridimensional.
Então, na mesma superfície, obter a intersecção com o plano Z igual a 4. Tá. Vamos ver o que acontece. Eu vou lá no GeoGebra. Tá. Então, se eu venho aqui no GeoGebra, né, eu vou pegar aqui o 3D, tem que ser no 3D, né? Como é que eu vou representar aquilo? Tá. Então, é Z igual a raiz quadrada, né? Você pode escrever 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Opa! Ao quadrado. Tudo isso elevado a quanto? Vou botar aqui fora. Tudo isso elevado a quanto? 1/2, né? Tá aqui. Por que é 1/2, né? Porque é raiz quadrada, né, gente? A raiz quadrada é a potência, não 1/2. Então, ele me gerou essa superfície. Ele me gera essa superfície. Tá. Só que ele quer a intersecção com z igual a 4. Então, se eu faço z igual a 4, venho aqui e digito z igual a 4. Ele vai fazer uma intersecção. Né? Vou mudar essa cor aqui. Essa cor está muito... Tá uma cor vermelha. Tá. Se eu faço a intersecção com z igual a 4, o que vai acontecer? É como se eu fosse ali e fatiasse, né? Fiz um fatiamento. Fatiei a minha superfície. Né? Tá fatiadinho. Então, eu tenho uma semi-esfera, né? E eu fatiei no z igual a 4. Tá. Então, também é GeoGebra. Então, se é para obter a intersecção, é GeoGebra. Então, GeoGebra. Tá. Ok. Agora, determine a equação resultante da intersecção. O que é a equação resultante da intersecção? É a equação, ou seja, quando eu fiz, né, a superfície, né, tem aqui a superfície, e eu fiz a intersecção. A intersecção, né, ela gerou uma curva. Ele está perguntando qual é a curva, qual é a equação, né, ou seja, qual é a equação da curva resultante, ou seja, qual é a equação dessa curva, né, qual é a equação dessa curva? Não achei. Qual é a equação dessa curva? Tá. Resolvido. Então, muito simples. Eu vou colocar, no lugar do z, eu vou colocar 4. 4 igual a raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Ah, professor, tá pronto. Não, vamos trabalhar um pouquinho mais, né? Vamos trabalhar um pouquinho mais. Vamos ser preguiçosos e entregar isso aqui. Eu posso tirar essa raiz? Posso. Como é que eu faço para tirar essa raiz? Ora, muito simples. Né? A gente pode fazer isso de duas maneiras. Uma é pensar o seguinte. Se eu tenho uma caixinha, raiz de uma caixinha igual a 4, é porque dentro dessa caixinha tem 16, né? Ou seja, é porque dentro da caixinha tem 16, ou seja, 16 é igual a 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Ah, professor, mas eu nunca vou pensar dessa maneira. Eu quero uma maneira instrumental sem muito penso. Ah, muito simples. Eleva os dois lados ao quadrado, né? Porque raiz ao quadrado vai embora. Ok. Então, não é legal ter x ao quadrado negativo e y ao quadrado negativo, né? Então, vou passar o x ao quadrado para o outro lado, o y ao quadrado para o outro lado, o 25 continua do lado que está e o 16 muda de lado. Portanto, igual a 9. Né? Ou seja, nessa situação aqui eu tenho uma circunferência de raio 3. Certo? Tá.
Tá, vamos fazer só mais esse aqui que é rápido. Deixa eu ver, ele está resolvido. Isso aqui semana que vem eu faço. Tem bastante coisa aqui, mas semana que vem eu faço. Bom, isso aqui tudo eu vou depois salvar para vocês, mas aí vocês têm como consultar caso apareça alguma coisa que eu não falei ainda, mas é de boa. Né? Se eu não falei, semana que vem eu falo. Isso a gente sempre vai se acertando. Tá. Então, primeiro, ali ele pede determinar a equação da curva de nível na cota correspondente ao ponto. O que o professor está pedindo? Não entendi. Não entendi. O que é para fazer? Deixa eu primeiro achar a caneta. Né? Determinar a equação da curva de nível na cota. Que cota? A cota que corresponde ao ponto 2 e 2. Então, antes de mais nada, eu preciso saber quem é a cota. Então, quem é a cota? Em 2 e 2. Eu vou ter que fazer Z2, 2 vezes 2. Ou seja, 2 vezes 2, 4. Então, a cota correspondente ao ponto é 4. Né? Então, agora, eu vou vir aqui e vou continuar. Então, ele quer a equação da curva de nível. Então, se ele quer, na letra A, a equação da curva de nível, né? O que ele vai fazer? Eu vou pegar a cota que eu calculei e vou colocar no lugar do Z. 4 igual a 2 raiz de x vezes y. Então, o 2 está multiplicando a raiz de x vezes y, vai passar dividindo. 4 que divide 2 dá 2. X vezes y. Eu posso isolar alguém, né? Por exemplo, eu posso tirar essa raiz. Ou seja, eu posso elevar os dois lados ao quadrado. E eu vou ficar com o quê? 4 igual a x vezes y. Olha só que legal. E aí, se eu isolar o y, né, eu posso isolar o y. Aí eu vou ficar com 4 que divide x. Então, essa aqui é a minha equação para essa. Ou seja, essa aqui é a equação da curva de nível. Né? Então, é a equação da curva de nível na cota z igual a 4. Certo? Tá? Tem que isolar sempre? Eu não sei, porque eu não lembro qual que eu botei nos exercícios. Eu posso, nos exercícios, ter colocado isso ou não ter colocado isso. Para chegar até aqui. Posso pedir para chegar até aqui, posso não ter pedido para chegar até aqui. Você vai pegar um livro e vai ver exercícios no livro. Ele vai pedir ou não vai pedir. Enfim, tudo é uma situação, de cada caso é um caso. Tá? E quem ainda não é meu aluno, não foi meu aluno, sabe que eu nunca vou dar... É difícil eu dar uma resposta certeira assim. É sempre. Tudo vai depender da situação e você vai ter que aplicar o conhecimento e o conceito que foi desenvolvido. Né? Então, a questão operacional... Né, se acaba aqui ou acaba ali, vai depender do contexto, certo? Eu vou terminar por aqui, vou salvar tudo isso aqui, né? Eu vou agora... Ele vai pedir para... aqui está resolvido já bem bonitinho, né? E aí a representação, né? Essa parte aqui é feita pelo GeoGebra. Tá? Eu compartilhei, agora já são 53, e eu vou encerrando por aqui. Tá, antes de eu encerrar, eu vou mostrar para vocês onde está aqui a pós-aula. Aqui já tem o gabarito, tá? Mas ainda não apareceu aqui. Semana que vem eu vou liberar esse gabarito para vocês, certo? Semana que vem eu libero esse gabarito para vocês, né? E assim, eu já falei para vocês no início da aula. Eu acho que cálculo tem que fazer exercício. Que eu sei que